Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais uma live por aqui no Insta com o método Mente à Prova. E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre resumos e anotações. Esse é o tema da live de hoje. Vamos entrando. E aí, gente, como vocês estão? Tudo certo? Oi, Ingrid. Oi, Alexandre. Oi, William. Oi, Bruna. Oi, Lucas. E aí, gente, vocês estão bem nessa terça-feira? Sentiram minha falta ontem? Ontem estava bagunçada ainda e precisei de um diazinho para voltar para a rotina e a gente fazer nossa live de segunda na terça. Especialmente essa semana que vem já volta tudo ao normal. Falando nisso, esqueci de ver qual era o tema da próxima live pra falar pra vocês, mas pelos stories eu já falo, tá? Assim que acabar essa daqui. Hoje a gente vai falar sobre resumos e anotações. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ingrid. Oi, Luiz. Oi, Yolanda. E aí, gente? Vocês estão bem? Como é que foi o dia de hoje? Deu pra estudar bastante? Deu pra render, não procrastinou, que é o mais importante. Oi, Muniz. Oi, Karina. Boa noite. Resumos e anotações é um tema mega importante para quem está querendo estudar de verdade, para quem está realmente precisando entender e reter o conteúdo com esforço, com vontade. Então a live de hoje é uma das mais importantes que a gente já fez até hoje. Aproveitem esse conteúdo, já pega papel e caneta aí para anotar tudo, porque tá sensacional a live de hoje. Vou passar tudo bonitinho para vocês. Vão ter aqueles efeitos visuais assim super tecnológicos com os meus dedos e post-its. Então, tudo para ficar bem fixo na cabeça de vocês sobre como fazer resumos. A gente foi a vida inteira ensinado a fazer resumos de uma forma que talvez não funcione, pelo contrário, só atrapalhe. Eu quero saber, já vou começar fazendo essa pergunta, se vocês hoje, sem o conteúdo da live, acham que sabem fazer resumo? Vocês acham que o resumo de vocês é funcional? O que vocês acham? O Andres está perguntando qual a sua formação. Eu sou advogada, Andres. Não atuo, né? Mas fiz direito, formação em direito. Eu quero saber de vocês se vocês acham, se vocês têm... a Mari já falou, não tem noção de como fazer um resumo. Por quê? Provavelmente porque o resumo não tá funcionando, não tá cumprindo a sua função, que seria te fazer aprender de verdade e que seria trazer para você uma revisão rápida e eficiente. Quero saber se os resumos de vocês cumprem essas duas funções. Te fazer aprender, reter o conteúdo de verdade, essa é a primeira função do resumo. E a segunda função é trazer revisões realmente sucintas. Se as suas revisões são chatas, são muito grandes, você quer revisar 4 matérias no dia e não consegue, provavelmente o problema está no resumo. Ó, Camila falou, eu perco muito tempo fazendo, pessoal falando não, acabo só usando marca-texto, beleza. É sobre isso que a gente vai falar. Encontramos o problema e esse problema, ele reflete durante todo o método de estudos, desde o momento do estudo em si até o momento da revisão e por causa disso, reflete também em você aprender ou não aprender. Por isso é tão importante a gente falar sobre isso hoje. Vamos começar, gente? Sejam muito bem-vindos. Não sei fazer, vamos aprender. Eu vou mostrar o passo a passo de como fazer um bom resumo, porque não dá mais pra a gente ficar fazendo aqueles resumos gigantescos que não servem de nada, porque ninguém volta pra ler um resumo muito grande. Acaba indo pra dentro da gaveta e esquecido lá. Tô certa ou tô errada? Contem pra mim. Então vamos lá. Primeira coisa, sempre quando a gente começa qualquer conversa, eu gosto que a gente relembre a importância, porque a gente só faz o que entende, o que conhece, o que ama. Então, vamos primeiro entender a importância para depois conseguir colocar em prática, ter um motivo para colocar em prática, ou seja, motivação. O que acontece? Tem muita gente que fala pra mim, Mari, eu só consigo grifar
porque senão eu demoro muito fazendo o resumo, o meu resumo fica muito grande, dói a mão, perco tempo, beleza. Então calma para tudo, que provavelmente o seu resumo não está cumprindo a função certa e você não está fazendo ele da forma certa. Então vamos lá, qual que é a primeira importância? São duas importâncias principais, tem outras sim, só que eu não vou entrar no mérito delas porque eu acredito que essas duas principais meio que resumem as outras, beleza? Primeira importância de um bom resumo e de uma boa anotação, o porquê seria importante a gente fazer um resumo. Estudo ativo. Se você está só lendo material de estudos ou se você está apenas assistindo uma aula, um vídeo sobre o assunto que você está estudando, você não está estudando ativamente, você não está produzindo nada, não está construindo um raciocínio que é só seu. Qual que é o perigo disso? O mais básico de todos, você não está aprendendo. Você não está retendo o conteúdo da maneira como deveria estar retendo esse conteúdo. E aí, você está ali perdendo tempo. A verdade é essa. Em panos limpos, a verdade é: se você não está estudando ativamente, seja por meio de aplicação, autoexplicação ou um resumo, você não está aprendendo de verdade, tá? Por quê? Porque é assim que a nossa mente funciona, é assim que o nosso corpo funciona. O nosso corpo, ele precisa enxergar a teoria. Não adianta você ficar lendo um monte de teoria ou ouvindo um professor muito bom, didático, que sabe muito da teoria, te passando ali o conteúdo, se você não está realmente absorvendo aquilo. Às vezes você tem a falsa sensação de que apenas ler e grifar ou apenas escutar uma aula, você está conseguindo acompanhar o raciocínio. Mas a verdade é que acompanhar um raciocínio não é produzir o seu raciocínio. E se o raciocínio não está sendo produzido aqui na sua cabecinha, você não está aprendendo de verdade. E aí, chega lá na frente, o que acontece? Você fala que não memorizou, que não retém, que não consegue concentrar. Muitas vezes, quando a gente não faz um estudo ativo, é muito mais difícil de se concentrar. E aí você se pega assim: nossa, eu tô pensando na morte da bezerra, a aula já tá quase acabando e eu não prestei atenção em nada que o professor falou. Por quê? Porque você não está se envolvendo com o conteúdo. Então, o estudo ativo de verdade é aquele que você se envolve, é que você, de alguma forma, consegue trazer associações para o seu cérebro. Nosso cérebro, ele funciona por meio de associações, já falei isso milhares de vezes. Então, ele tem essa necessidade de colocar na sua vida. Sabe quando tem uma pessoa no Instagram que você gosta muito de seguir? Ou uma pessoa que você acha importante, um jogador de futebol, talvez, um juiz que você gosta, que você conhece, uma pessoa que você se identifica. Você não se sente confortável com aquela pessoa? Você não se envolve? Você não presta atenção no que ela fala? No que ela faz? Da mesma forma, os estudos. Quando você se envolve com os estudos de verdade, quando você começa a se interessar por ele, a produzir um raciocínio de forma ativa, fica muito mais fácil de reter. Você se identifica com aquele conteúdo. É assim que o nosso cérebro funciona. Ele gosta de identificação, ele gosta de associação. Por isso, quando a gente fala estudar ativamente, não é simplesmente uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Não, existem estudos científicos, existem aquela pirâmide do conhecimento. Como que a gente aprende? Ler e grifar tá ali no mínimo das porcentagens de retenção de conteúdo e aprendizado. Agora, a autoexplicação, pirâmide de William Glasser, acho que é esse mesmo, exatamente. A autoexplicação, que é você pegar aquele conteúdo que está no livro ou na aula que está sendo vista por você e absorver aquilo de uma forma que você consegue colocar nas suas palavras, sendo falada, no caso da autoexplicação, ou sendo escrita, que é ainda muito melhor, porque daí vem a segunda grande funcionalidade do resumo. Você realmente retém aquele conteúdo, você realmente aprende. E aí vai chegar daqui um mês e você vai me dizer assim: Mari, eu tô entendendo o conteúdo, eu tô retendo, eu tô concentrado no momento que eu estudo, a minha memória, ela vem, eu consigo responder questões, eu consigo aplicar o que eu estudei na prática. Beleza? Então, essa é a primeira importância, um estudo ativo. Para você associar ideias e para você agir de verdade, produzir alguma coisa sua
sua, ou seja, um raciocínio seu, um esforço seu diante daquele estudo. Beleza? Qual que é a segunda grande importância dos nossos resumos e anotações? Revisão. O que acontece, gente? Nossa mente querida, ela não foi feita para lembrar. Por mais que a gente queira muito, nossa mente humana não foi feita para lembrar. E para que a gente fixe algum conteúdo na nossa mente, a gente precisa mostrar para ela que aquele conteúdo é muito importante e que, portanto, aquela quantidade de conhecimento, ela precisa ir para a nossa memória de longo prazo. Então, temos a nossa memória de curto prazo, que é a memória Dory, que é aquela que passa mais ou menos pelo seu consciente, você lembra mais ou menos, tem uma ideia, mas aquilo não fixou mesmo. Por quê? Provavelmente porque foi o seu primeiro contato com aquele assunto, provavelmente porque você não aplicou aquilo, então ficou tudo bagunçado, a teoria ficou bagunçada. Quem já teve essa sensação de teoria bagunçada na cabeça? Então, estudou, às vezes horas lá, mas tá tudo meio bagunçado na cabeça. Quando a gente tem essa sensação, é que a informação, ela só foi para a memória de curto prazo. E uma frase que eu gosto bastante é que a aprendizagem é um processo gradual. A aprendizagem é um processo de paciência. Então não adianta você querer reter um conteúdo no primeiro contato. E aí que entra a revisão. A revisão é muito importante para que gradualmente você tenha um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto contato com aquele conteúdo, e aí sim você consegue reter ele de uma forma bem significativa, mostrando para sua mente que aquele assunto é importante, aquele assunto precisa ir para a memória de longo prazo. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo? E aí, o que acontece? Quando a gente tem um resumo, a gente consegue ativamente produzir alguma coisa e mostrar e efetivamente aprender aquele conteúdo. E segundo, a gente tem um material para revisar. Só que imagina, se o material que a gente tem para revisar, ele é gigantesco. Ele é tipo assim, quase que um copia e cola do seu material de base, quase que um copia e cola daquilo que você assistiu no vídeo. A pessoa falou, você copiou exatamente e aí aquele resumo ficou quase maior do que, já vi isso acontecer muitas vezes, o resumo ficar maior ainda do que o material de base. O que vai acontecer na sua revisão? Ela vai ficar assim, insuportável, vai ser o pior dia de estudos da semana aí que você tem. Tô certa ou tô errada? Vocês gostam de revisar? Eu passei por isso. Eu desenvolvi até tendinite no meu braço direito, de tanto que eu escrevia fazendo resumo. Então eu copiava o que o professor falou, igualzinho. Ficava igual louca lá durante a aula. Depois eu copiava o que estava no livro. Depois ia aumentando meu resumo. E escrevi assim muito, achando que, bom, eu tô escrevendo muito porque não pode faltar nada no meu resumo. Só que o que ia acontecer com esse resumo perfeito, lindo, maravilhoso, mega completo? Eu pegava ele, colocava ele dentro de uma gaveta, nunca mais olhava na cara dele. Então não adiantava nada ele tá lindo, maravilhoso, completo dentro da gaveta. Eu preciso de um resumo que eu consiga revisar com frequência. Eu preciso de anotações sucintas de verdade, para que eu realmente mostre que eu aprendi de verdade aquele conteúdo, porque eu consegui colocar em poucas palavras. Sabe aquela ideia de que a gente sabe que entendeu mesmo alguma coisa quando consegue explicar para uma criança de 3 anos? Então é um mega conceito ali super complicado. Eu posso, no meu resumo, copiar exatamente o que está no livro, aquele mega conceito super complicado, que não vai adiantar nada, não vai mostrar que eu aprendi. Às vezes dá até uma falsa sensação de aprendizado, mas na verdade você não aprendeu nada. Ou eu posso pegar aquele mega conceito complicado e tentar colocar ele com as minhas palavras. E aqui eu tenho 2 vantagens e efetivamente as 2 funcionalidades de um resumo eficiente. Número 1, estudo ativo, que eu coloquei em palavras-chave. E número 2, a revisão. Eu consigo fazer boas revisões por meio de bons resumos. As revisões são chatas e insuportáveis quando a gente não tem um resumo realmente eficiente. Beleza? Estão comigo? Estão acompanhando?
Mapas mentais, vamos falar sobre mapas mentais. Eu amo mapas mentais. Vamos falar também. Então, se o seu resumo hoje é muito grande, que é uma reclamação que eu tenho muito de vocês, é óbvio que vocês estão perdendo tempo, é óbvio que vocês não estão conseguindo revisar com esse resumo gigante e vocês estão apenas retirando um fragmento do capítulo ou do que a pessoa, o professor falou e copiando e colando no material de vocês. Não tem raciocínio, não tem revisão, não é resumo. Isso não é um resumo eficiente de verdade, tá? Do que a gente precisa? A gente precisa de um resumo eficiente, de alguma coisa que cumpra essas duas funcionalidades. E aí você pode se chamar do que você quiser. É resumo, é anotação, é mapa mental, é flashcard, não sei. Você chama do que você quiser. Ele só precisa ser sucinto para que você possa revisar e ele precisa ser em palavras-chave para que você realmente comprove que você aprendeu aquele conteúdo. Combinado? Então vamos lá. Resumo não é cópia. Já entendemos isso. Resumo, ele precisa servir para a sua revisão, tá? Quando eu tive essa tendinite, eu tive tendinite de tanto escrever. Então eu fazia resumo, eu gosto muito de escrever. E aí eu fazia resumos achando que tudo era importante, sabe? Isso eu também recebo bastante aqui. Ai, Mari, mas e se eu deixar aquela informação super importante, eu não consigo desapegar, porque vai que uma hora ela cai, vai que essa informação vai ser usada. Primeiro que se você acha que tudo é importante, a verdade é que nada vai ficar retido na sua cabeça. Por quê? Somos humanos e é humanamente impossível você saber tudo de tudo. Agora, quando você tem um resumo certeiro, na onde ele precisa chegar, ele tá chegando, no assunto, nos pontos principais ele tá indo, ele é o reflexo do raciocínio que você produziu, ótimo, um resumo certeiro. É aquele resumo que vai cumprir as duas funcionalidades que a gente falou no início da live. E aí, passa a ser burrice você querer colocar todo o conteúdo completo, perfeito, com exatamente o que está escrito no livro, porque você não vai conseguir usar aquele resumo. Você não vai conseguir ler aquilo todo dia. Então vai acumulando revisões para fazer e você não vai ter tempo para revisar com resumos enormes. Então passa a ser burrice você querer colocar tudo o que é mais importante, porque se tudo é importante, nada é importante no final das contas e também você não vai conseguir revisar. Ok? Vendo umas perguntas aqui, seria uma mera cópia, exatamente. Quais as dicas para um resumo eficiente, simplificado e eficiente? Bora! Usou a palavra que eu gosto, simplificado. É isso aí, é isso que a gente tem que voltar a nossa cabeça, pro simples que é o que funciona. Feijãozinho com arroz é o bom, bonito e barato que funciona de verdade, beleza? Então vamos lá. Como fazer um bom resumo? Eu gosto de simplificar em 3 passos principais. Acompanhem aqui comigo. Tô aqui com o meu material de base. Tô lendo ele. O que eu faço? Eu leio e eu vou grifando algumas palavras-chave mais importantes. Só que eu não tô lendo assim por ler, sabe? Ah, preciso ler essas 20 páginas hoje até acabar, até dar o meu horário. Não é essa leitura, porque acreditem se quiser, existem pessoas que leem assim e diz que estão estudando. Então eu tô lendo, tentando me explicar o que tá sendo dito ali, sabe? Mentalmente isso, tá? Eu tô lendo realmente tentando entender. E aí os grifos, eu acredito que eles funcionam nesse momento, porque eles são uma forma de encontrar realmente quais são as palavras-chave daquele parágrafo. Então tem um parágrafo ali de 3 linhas. Nesse parágrafo de 3 linhas, eu preciso encontrar qual que é o assunto, tá? Eu preciso encontrar sobre o que é esse parágrafo. Ah, é sobre isso. O assunto é... Aí eu coloco ali a palavra que é o assunto. E talvez eu precise encontrar uma regra sobre aquele assunto, uma regra principal, alguma informação principal sobre aquele assunto. Talvez de uma regra existam exceções. Vou tentar encontrar ali as exceções em palavras-chave, em poucas palavras. E aí a gente vai seguindo. Ou talvez é um assunto que existem subtemas desse assunto. Esses subtemas, eles têm classificações sobre esses subtemas. Então, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo do direito, que é mais fácil para mim, mas vamos dizer que você está falando da classificação dos atos administrativos.
Tem ali umas 5 classificações de atos administrativos. É isso e aquilo. Sobre cada uma dessas classificações, você ainda pode colocar uma palavra-chave que defina essa classificação, tá? Vou deixar isso mais visível para vocês, vamos com calma. Então, a gente tá aqui em como fazer o resumo, 3 passos. Primeira, leitura com grifos. E esse grifo, ele já tem esse feeling, que na verdade é uma coisa que vocês precisam desenvolver. A gente tá tão acostumado a fazer resumo, copia e cola, que é uma habilidade totalmente nova e diferente que vocês precisam desenvolver, tá? Então acompanha com calma, com muita paciência, porque no início vai ser difícil, já tô avisando, tá? Mas depois que você pega o jeito, é treino, gente. Tudo é treino nessa vida. Depois que pega o jeito, deslancha. O seu olhar já fica apurado pra, na hora da leitura, você grifar só realmente o que é palavra-chave. Hoje em dia você quer grifar tudo, eu sei. Mas uma hora você vai chegar num ponto que você vai conseguir de verdade grifar o que é palavra-chave. O que é importante de verdade. Ok? Vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo aí? E aí, o que acontece? Primeiro, leitura e grifos. Segundo, raciocínio. Precisamos parar e construir um raciocínio. E aí a dica principal que eu dou aqui é pega o grande desafio, obstáculo, conteúdo e divide em pequenas partes, tá? Então, o tema é A, aí o subtema é B e o primeiro ponto do subtema, o subtópico ali é C. Então, eu vou ler só o C. Vou ler o C com calma. Ah, o C é isso. Fala isso e terminou em 3 páginas. 3 páginas, acabei esse tópico. Beleza. Leitura com grifos e agora, acabei esse subtópico, eu vou raciocinar. Eu vou construir, eu vou desenvolver um raciocínio meu. É assim que a gente estuda ativamente. Esse raciocínio meu, você vai perceber que dentro da sua própria cabeça existem como se fossem ramificações. E essas ramificações é o que você tem que colocar no papel. Mari, é um desafio isso pra mim, é muito difícil, sim, eu sei. Por quê? Porque você está acostumado a fazer do jeito errado. E a gente vai ter que se acostumar a fazer do jeito certo. Vai ser difícil no início, mas é treino, vocês conseguem. Vou repetir isso quantas vezes for necessário, tá? Então, leitura mais grifos é o primeiro passo. Segundo, raciocínio. Pensa. Tenta explicar mais ou menos na sua cabeça o que está sendo escrito, dito ali naquele livro. Se for uma aula, provavelmente vai ficar um pouquinho mais difícil, principalmente na parte dos grifos, porque você não vai conseguir voltar nos grifos agora nesse terceiro passo, mas também a ideia é a mesma. Você assiste a aula, se é online, fica mais fácil, né? Você pode parar. Se não é online, aí já é outra história. Aí o resumo ideal é ser feito antes por um livro, né? Porque na aula mesmo é tudo muito corrido, você não consegue parar para produzir um raciocínio, tá? Você vai no máximo ali anotar uma coisinha ou outra, um lance ou outro que o professor falou, beleza? Então temos leitura mais grifos, raciocínio, constrói seu raciocínio e depois você vai anotar. Mas você vai anotar de forma sucinta de verdade. Mari, beleza? Só que eu ainda não sei fazer essas anotações. Como é que eu faço? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Lembra que eu falei que a gente precisava fazer as coisas por partes e que seu olhar ele vai começar a ficar apurado para na hora da leitura você já encontrar tudo isso que eu falar. Então, primeira coisa, são dicas que eu vou dar pra vocês, tá? Primeira coisa, eu sei que vai estar ao contrário, porque eu tô com a câmera da frente, né? Mas tentem entender. Então, primeira coisa, a gente tem um tema, tá? É isso que você tem que encontrar. Você tem que encontrar naquele parágrafo, naquele conjunto de parágrafos, um tema. Mari, o tema é esse. Beleza, entendi o tema. Isso é a primeira coisa pra você fazer uma boa compreensão de texto. Tema. Depois, a gente tem 2 opções aqui. Do tema, você pode encontrar ou um tópico ou uma regra. Tá? Então, existe um tema central e existe sobre esse tema um tópico, e aí vão existir mais muitos tópicos, talvez, ou uma regra geral, alguma coisa assim que é aquilo sempre, tá? Se existir tópicos, é bem possível que existam outros tópicos e outros subtópicos. Dentro dos tópicos, existem subtópicos. Então, você tem que encontrar isso. Seu olhar tem que estar apurado para de tópicos encontrar subtópicos, tá? Subtópicos. E dos subtópicos,
tópicos, subtópicos, a gente vai surgir com palavras-chave. Que é o mais importante aqui, ó, palavras-chave. Beleza? Então vamos voltar. Primeira opção. Como é que você vai com seu olhar apurado na hora da leitura fazer bons grifos para daí passar para o papel exatamente isso aqui que tá aqui? Primeiro a gente tem um tema. Eu entendi que o tema desse parágrafo, desse tópico, é X. Desse tema tem um tópico, beleza? Esse é o tópico. E desse tópico tem talvez subtópicos, ou talvez pule essa parte, é só tópico mesmo, vários tópicos. E aí eu vou colocar palavras-chave logo depois desses subtópicos. Então vai estar escrito assim. Eu sou péssima de exemplo, mas vamos pensar em alguma coisa. Vamos pensar em uma classificação mesmo. Então, existe a classificação dos atos administrativos. O tema central é atos administrativos. Aí, o primeiro tópico é classificação desses atos administrativos. Dentro dessa classificação dos atos administrativos, existem subtópicos. O subtópico é imperatividade, por exemplo. De imperatividade, surge ali, esse é atributos, né? Surge ali palavras-chave. Então, o que imperatividade quer dizer? Você precisa encontrar a palavra certa, a palavra-chave que vai conseguir definir imperatividade. Ai, Mari, mas eu quero colocar todo o conceito. Se você colocar, pensa sempre assim, ó, gente. Se eu quiser colocar completo todo o conceito, eu nunca mais vou ler esse resumo, ele não vai servir de nada. Então, eu preciso me esforçar para encontrar a palavra perfeita que vai definir todo esse subtópico. Beleza? Voltando então. Tema, tópico, subtópico, palavra-chave. Beleza? É assim que a gente se encontrou aqui. Mas existe outra opção também, e eu gosto bastante dessa. Quando você encontra essa, fica muito fácil de organizar na sua mente. Qual que é a outra opção? Um tema, uma regra geral, uma regra única sobre aquele tema. E dessa regra temos exceções. Se existe uma regra geral, quer dizer que existem também exceções. E aí você precisa colocar palavras-chave sobre cada uma dessas regras e dessas exceções. Beleza? Então, isso aqui é a base. Essa é a base. Tema, tópico, subtópico, palavra-chave, tema, regra, exceção em palavra-chave. Essa daqui é a base de qualquer resumo. É a base, desde o momento da leitura com grifos, você precisa estar ligado para encontrar essas informações. E no momento de organizar um papel, você precisa estar ligado para jogar no papel essas informações. Alguma dúvida até aqui? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão bem? Beleza. Entendemos como que a gente organiza no papel as informações que a gente pegou ou no livro ou na aula. Ok? Ok. Mari, quais são as formas de passar essas informações para o papel? Então, existe o resumo, que é o que a maioria das pessoas conhece. O resumo, ele é simples, ele é fácil, ele é numa folha em branco, você vai jogando ali as informações. Lembrando que o resumo eficiente, ele só é realmente eficiente quando ele é sucinto de verdade, tá? Não adianta ficar resumindo, copiando e colando, beleza? E temos também uma outra opção que é os mapas, que são os mapas mentais. Eu gosto muito da opção do mapa mental, porque quando eu tentava fazer resumo, eu via que eu não me segurava e acabava copiando e colando, acabava escrevendo mais do que deveria, não conseguia talvez ramificar as informações e construir um raciocínio eficiente, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando. Mari, indica um livro que te deu o melhor insight, aquele que te fez dar o pontapé inicial para começar o seu primeiro projeto ou algum projeto importante. Nossa, são tantos. O que eu mais gosto mesmo é que esse livro é muito difícil de achar. Mas o que me deu um insight do projeto Preciso Ensinar as Pessoas a Estudarem, a aprender de verdade, é o Vida da Mente. O livro chama Vida da Mente, o autor é Lewis, depois eu posso até postar lá nos stories, mas ele é de um clube do livro e ele é muito difícil de achar, porque ele é uma tradução, sabe? Mas eu acho que é esse, o Vida da Mente. Tem tantos outros também, livros. O Essencialismo fez uma diferença muito grande na minha vida, porque antes eu queria abraçar o mundo e o Essencialismo me fez procurar o simples, e isso mudou muito a minha vida. Mari, depois que encontrar o tema, se tiver um conceito, posso anotar também? Pode, desde que esse conceito não seja copia e cola. Ele tem que ter, assim, no máximo umas 3 palavras, tá?
Muito boas dicas, que bom que vocês estão gostando. Beleza, então vamos voltar. Temos os resumos como forma de anotação. Temos os mapas mentais. Eu gosto muito dos mapas mentais, foi o que eu adotei, é o que eu adoto. Qualquer coisa da minha vida eu jogo no mapa mental. Eu dou as palestras que eu dou sobre produtividade, jogo no mapa mental. Quando eu estudava para concurso, ia pro mapa mental. Se deixar, eu ponho a minha vida organizada no mapa mental, porque ele é muito sensacional. O mapa mental, a gente acha que tem um segredo porque a gente não tá acostumado a fazer ele na época de escola e faculdade. Mas a verdade é que ele é muito simples, ele acaba sendo até natural pra gente. Por quê? O mapa mental é tipo assim, você pegar as ramificações. O nosso cérebro funciona por meio de ramificações. Então é você pegar as ramificações que estão na sua cabeça e jogar no mapa. É isso. O mapa mental é isso. Se o nosso cérebro, ele se organiza assim, pensa na sua cabeça com um tema central que sai um subtópico, um tópico e depois os subtópicos, e assim vai montando ali uma ramificação, uma árvorezinha de conteúdo, de conhecimento. É assim que funciona o mapa mental e é isso que você precisa jogar pro papel, tá? Eu amo mnemônicos, uso bastante também. Por isso que o mapa mental, ele é mais natural do que você imagina. Ele é só uma forma de você esquematizar o que você está pensando e o raciocínio que você está construindo. Beleza? E aí, eu acho o mapa mental muito mais dinâmico, tanto para produção como para depois revisar, porque acaba que ele tem cores e aí um cuidado que eu vou deixar aqui para vocês. Não fica metendo um monte de cor não, tá? Escolhe assim umas 3, 4 cores no máximo, que você sabe para que elas servem, sabe? Então, por exemplo, eu gosto das básicas vermelho, preto e azul e talvez colocar um amarelo, um verde às vezes, só para chamar mais atenção em pontos específicos, mas geralmente eu sigo assim. O vermelho para dar um destaque. Diz que vermelho é a cor que a gente mais tem memória, tá? Por quê? Porque lembra sangue, e sangue lembra vida, e vida é uma coisa que desde a pré-história é uma coisa que a gente presta atenção quando tem sangue envolvido, é uma história assim. Então, sempre quando você quiser destacar alguma coisa, coloque vermelho. Então, eu uso basicamente isso, o azul para títulos, subtítulos e tal, o preto para as palavras-chave, o vermelho para dar algum destaque a alguma palavra mais importante, e aí às vezes eu uso um amarelo, um marca-texto amarelo, ou alguma coisa para chamar atenção de alguma exceção, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então, as cores são legais, são importantes, são boas para sua associação, mas também meter um monte de cor perde o sentido, então muito cuidado com isso. Outra opção são os desenhos dos mapas mentais. Eu gosto dos desenhos principalmente quando o mapa mental é feito por você, porque daí eu escolho um desenho que realmente faz uma associação que às vezes só pra mim faz sentido, sabe? Eu tenho muito isso nos meus mapas mentais de colocar desenhos que realmente fazem sentido pra mim. E aí é bom que é a melhor forma de reter, quando a gente associa. Lembra que o nosso cérebro funciona muito bem assim, tá? E aí, outro ponto positivo do mapa mental que eu senti na prática é justamente o fato de que ele meio que te obriga a colocar palavras-chave. O resumo, por ser aquele negócio mais corrido, você às vezes está escrevendo lá, quando você viu, você já escreveu 3 linhas de um conceito que eu falei que era para escrever 3 palavras. Então, o mapa mental, ele acaba te obrigando a colocar uma palavra por quadradinho. Isso ajuda muito, tá? Colocar as coisas em mapa mental real, né? Não aquele que vem um monte de coisa escrita, ajuda muito na ramificação do cérebro. É o natural, por mais que não pareça, porque a gente não foi ensinado a fazer na época da escola e da faculdade. E também você é forçado, é obrigado a colocar ali uma palavra por vez, tá? Dentro dos quadradinhos. Beleza, galera? E aí, pra quem sempre pergunta, eu uso... O ideal é sempre assim, eu sempre falo isso, mas a verdade é que eu gosto muito do digital. Eu gosto muito, muito do digital porque a minha letra é feia. Porque eu não sei fazer retas, porque eu vou perdendo as folhas. Então, o digital, pra mim, fez mais sentido.
Só que eu sei que o melhor é o escrito, tá? Se vocês me perguntarem assim, o que é melhor, o escrito ou o digital? O escrito é melhor, óbvio que o escrito é melhor. Ele acompanha o seu cérebro, existem muitos estudos científicos que dizem isso, né? Que o escrito é melhor. Só que eu gosto muito do digital. E o digital, o mapa mental digital, tem um programa que chama Xmind. Eu vou escrever ele aqui pra vocês, porque ele é muito sensacional. Xmind. Esse programa é assim que se escreve, Xmind. Esse programa, ele é no computador, ele é um aplicativo, tem pro celular também. E ele é muito bom para fazer mapas mentais, porque ele já apresenta as chavinhas, ele já dá para colocar cor, dá para colocar desenho da internet, que são iconezinhos. Quem é meu aluno sabe, eu super ensino sobre como usar o Xmind no Desperte Estudante, né? Eu amo o Xmind, eu sei que ele revolucionou a minha vida como estudante. Eu uso o Xmind para absolutamente tudo. Ele é um programinha, depois se vocês quiserem eu mostro lá nos stories, me lembra amanhã, tá? De mostrar nos stories o programa do Xmind. E ele meio que já te direciona a ter temas, subtemas e subtópicos, tudo bonitinho, beleza? Então eu gosto bastante do Xmind. O pessoal falando também usa. Caso eu esqueça o significado da palavra-chave, eu volto no texto aula para relembrar o motivo daquela palavra? Sim, Rafael, é uma ótima alternativa, caso você esqueça. Mas eu posso te garantir isso em 100% dos casos, tá? Em quase 100% dos casos. Se você parou e pensou, você parou, você olhou aquele tema, aquele tópico e pensou assim, tá, qual que é a palavra mais importante aqui? Se você teve essa preocupação, esse cuidado e esse esforço, você pode ter certeza que você vai lembrar pro resto da sua vida o porquê você colocou aquela palavra ali, tá? O problema é que as pessoas não param para desenvolver esse raciocínio e aí ferra tudo. Beleza, então sobre os mapas mentais é isso, é dinâmico, você pode usar desenhos, cuidado com a quantidade muito grande de cores porque senão perde significado. É a forma como organiza o seu cérebro e o Xmind se você quiser usar o digital. Os resumos são mais simples, sempre pensar nas palavras-chave, nunca fazer um resumo corrido. E eu vou falar mais uma vez, já é a terceira vez. Treino. Hoje vai ser difícil ler e grifar somente palavras importantes. Hoje vai ser difícil parar e desenvolver um raciocínio sobre aquilo. Hoje vai ser difícil você colocar no papel, em poucas palavras, o que está escrito ali em 3 páginas. Hoje, que vocês não sabem fazer, que vocês não foram treinados a fazer. Pelo contrário, vocês foram ensinados na época da escola e da faculdade a copiar e colar o que o professor estava falando, o que estava escrito no livro. Então vai ser difícil, é totalmente o contrário do que vocês fazem hoje. Exige um esforço, exige treino, exige tempo e paciência. Então tenham essa paciência, gente. Não tem jeito, na vida tudo é paciência, o início é sempre mais difícil. Então tenham essa paciência porque vale muito a pena, é a melhor forma de aprender de verdade, tá? E aí, como é que você vai saber que o seu resumo realmente ficou bom? Você realmente aprendeu, teve um estudo ativo e vai servir para sua revisão. Se você bater o olho, por exemplo, tudo isso que eu falei hoje aqui pra vocês tá escrito praticamente em uma página, né? 2 páginas, uma folha assim, certo? Então, em 50 minutos, 1 hora de live, eu falei absolutamente tudo o que tá aqui, só que tá aqui escrito em palavras-chave. Hoje em dia eu tenho muita facilidade de fazer isso. Eu consigo pegar alguma coisa que está na minha cabeça e jogar no papel em palavras-chave. Eu consigo estudar alguma coisa, entender. E às vezes, sabe o que eu faço? Eu escrevo no Word para conseguir acrescentar informações. E depois eu jogo pro papel somente em palavras-chave. Tá? Às vezes eu tenho essa necessidade para me organizar. Só que são 2 trabalhos, então muito cuidado quando vocês forem fazer isso. Eu sempre falo que o ideal é você fazer uma vez só o seu resumo, tá? Só que eu sei, porque eu passei por isso, que às vezes a gente precisa fazer um maior para depois diminuir, para depois enxugar. Mas a ideia é vocês não precisarem dessa fase do meio, tá? Ir direto pro resumo enxugado. Isso é treino, mais uma vez estou falando.
Tá, como é que você vai saber se tem um bom resumo nas suas mãos? Primeiro, consigo bater o olho no resumo. Então, eu vou bater o olho aqui, que é o que eu faço quando eu tô conversando com vocês. Os meus roteiros de live geralmente tem uma página só. Eu consigo bater o olho no resumo e vem um monte de informação na minha cabeça e eu consigo explicar, eu consigo desenvolver, eu consigo explicar para uma criança de 3 anos o que está escrito ali em palavras-chave. Se eu consigo, ótimo, o seu resumo está perfeito. E ele cumpriu as 2 funcionalidades. Lembra quais são as 2 funcionalidades que a gente falava no início da live? Primeira, estudo ativo, eu realmente aprendi porque eu coloquei em palavras-chave e desenvolvi um raciocínio. E segundo, eu tô revisando rápido, porque se eu bato o olho e vem e jorra aquele conhecimento na minha mente, quer dizer que eu realmente consigo revisar de uma forma muito mais rápida. E aí eu consigo colocar várias revisões no mesmo dia. Quando a gente fala palavra-chave, o que é a palavra-chave? Tem uma chavinha, é uma chave de verdade. Essa chave, ela vai acessar o baú do conhecimento que você produziu, que você desenvolveu em um momento anterior, no momento dos estudos. Então é para isso que ela serve. Ela é uma chavinha que vai liberar todo aquele conhecimento desenvolvido anteriormente. Por isso que você precisa bater o olho no conhecimento, no que está escrito ali em palavras-chave e pum, aquilo vem, aquilo jorra para você. Todo aquele raciocínio que você desenvolveu anteriormente vem e você consegue realmente entender e revisar de forma rápida. Tudo bem, gente, eu não vou deixar a live salva, mas eu vou baixar ela e vou deixar lá no YouTube depois pra vocês, tá? Porque lá no YouTube é melhor. Beleza? Amanhã, na hora do almoço, já tá no YouTube, combinado? Ok, então a gente sabe que um resumo é bom quando você consegue bater o olho e explicar ele pra alguém, pra parede, pra você mesmo, tá? E aqui a gente tem uma revisão decente e um aprendizado real. Combinado? Esse é o resumo que é bom. Beleza, Mari, já entendi então que temos essas 2 funcionalidades e que eu só perco tempo fazendo resumo porque eu simplesmente não consigo fazer um resumo curto. E aí eu expliquei pra você passo a passo de como fazer um resumo curto de verdade. São aqueles 3 passos: leitura com grifo, raciocínio, desenvolve um raciocínio e depois passa para o papel anotações sucintas do que você desenvolveu de raciocínio. E aí dei umas dicas basiquinhas, tá? E a manutenção, como é que eu vou manter isso? Entendemos que no treino, no início vai ser difícil, que eu preciso treinar, eu preciso de constância nessa nova habilidade que a gente está desenvolvendo aqui, né? Antes a gente não tinha essa habilidade de fazer bons resumos, a gente apenas copiava e colava o que estava no livro. Então a gente precisa de manutenção. Tá? É um novo modo de estudos, um método de estudos realmente eficiente. Para isso, ele precisa de manutenção. O que é essa manutenção? Primeiro, é você se forçar a isso. Por quê? Porque no início vai ser muito chato, gente. Vai ser muito difícil, vai ser muito desconfortável. Então, a gente tem que se colocar com paciência e forçar essa nova forma de fazer resumo, tá? Eu estou usando o Evernote. Tá sendo muito bom porque eu consigo abrir fácil no celular em qualquer lugar. Eu usei o Evernote por um tempo também. O próprio Xmind, ele tem a versão de aplicativo. E isso é muito legal mesmo porque, tipo, a gente tá esperando no médico, né, ou no banco, sei lá, a gente consegue abrir e revisar. Também gosto. É muito bom ter as coisas na palma da mão, né, gente? A gente só precisa tomar esse certo cuidado porque o nosso cérebro funciona melhor quando a gente escreve. Mas eu entendo que existem prós e contras. E às vezes se a gente pesa, o pró fala mais alto, tá? Então, manutenção, se forçar, se colocar nesse estado de eu vou realmente fazer um resumo decente, um resumo que me faça aprender e que me faça revisar depois. E eu posso complementar o meu resumo. Então, vai passar um tempo e eu vou estar estudando uma outra coisa, um outro livro sobre aquele mesmo assunto, ou eu vou estar fazendo questões, ou eu vou ter um insight, apliquei aquele assunto que eu estava aprendendo, tive um insight na hora da prática, e aí eu vou fazer o quê?
eu vou complementar o meu resumo. Os nossos resumos, os nossos mapas, eles não são fixos. Eles são livres para complementação. Por isso que eu gosto até de, principalmente no papel, deixar com bastante espaço assim, para conseguir complementar, talvez com uma outra caneta, colocar outras palavras-chave, não é para complementar com 5 linhas, outras palavras-chave. Então o resumo nunca é fixo. É um trabalho ativo sempre, sabe? A todo momento que você tá lendo, você tá ali com uma caneta acompanhar, toda leitura que você acompanha assim com o dedo, é muito bom porque você presta muito mais atenção, você se concentra mais visualmente, e a maioria das pessoas tem o lado visual muito aprimorado, não é aprimorado a palavra que eu tô querendo, muito aflorado, também não era essa, mas tá bom. Então o visual do seu dedo passando pelas palavras e circulando, encontrei uma palavra, encontrei a regra, essas são as exceções, eu tô me explicando, eu tô sendo ativo, gente, tudo ativo, eu tô usando as mãos, seja escrevendo, seja, eu falo com as mãos, né? Seja, você tá usando as mãos, aplicando aquele conteúdo, ali você tem de verdade um estudo que você retém, tá? Então, você pode estar todo o tempo complementando os seus resumos. E também uma ótima forma de você, com o tempo, talvez nesse início seja bem mais difícil, a gente precisa ir com calma. Mas com o tempo, você lê aquela parte do livro, aquela pequena parte que você separou para o dia de hoje, ou para a próxima hora. Fecha o livro, deixa pra lá e tenta colocar no papel com suas palavras ali de uma forma bem aberta, porque depois você abre o livro e complementa o que precisar com o livro, tá? Mari, você está estudando para concurso ou outra coisa? Outra coisa, eu tô estudando para aprender a aprender mesmo, tá? E mais um monte de coisa que estou estudando. Não estou estudando mais para concurso. Quem tá perguntando sobre isso, gente, tem um destaque que eu explico certinho para vocês. E acho que na última live eu também falei sobre isso. Acho que foi a última, tá lá no YouTube. Depois, deem uma olhada no meu canal do YouTube, gente, porque tem muito conteúdo legal, tá? É só você entrar no link da bio. Lá no link da bio tem coisas pro pessoal que estuda para concursos, tem o YouTube, tem o Telegram, prometo que eu vou voltar lá pro Telegram, tá? Essa semana de casamento, gente, casamento, teoricamente estaria eu na minha lua de mel, estamos aqui firme e forte, porque temos a nossa missão a cumprir, né? Mas vou voltar lá pro Telegram falando pra vocês o que eu aprendi, que eu tô precisando adiantar as coisas, amanhã tem ensaio de casamento, tô meio bagunçada. Mas a gente vai voltar lá pelo Telegram, lá já tem muitos áudios legais, então se você não participa por lá, vale a pena, tá? Beleza. O que é bio? Ribamar, bio é quando você aperta no meu nome, ali em cima vai ter meu nome, e vai ter um link azulzinho embaixo. Vai estar escrito umas coisas sobre mim, meu nome, no perfil do Instagram. Tá escrito meu nome e tal, e aí você aperta no link azulzinho, essa é a bio. Cheguei agora da caminhada, perdi a live toda. Josi, perdeu. Mas vou deixar amanhã, na hora do almoço já vai estar lá no YouTube, tá? Você pode assistir tranquila, parar, anotar, porque eu passei um passo a passo de como fazer bons resumos e anotações, tá? E por último, o que eu queria falar com vocês é que esses resumos, eles só vão funcionar de verdade quando a gente revisa. E revisar isso é entrar em contato várias e várias vezes com o mesmo conteúdo. Por quê? Porque a aprendizagem é um processo gradual e, como tal, você precisa colocar na sua mente: olha, esse conteúdo é importante, esse assunto é importante, esse assunto é importante. Beleza? Então essas análises frequentes, esse contato frequente com esse resumo, ele é super importante e ele acontece por meio de revisão. Mari, como fazer uma boa revisão? Semanalmente, gente, mais simples possível. Estudou, revisou. Estudou uma semana toda, revisou na segunda. Estudou uma semana toda, revisou na segunda. Estudou uma semana toda, revisou na segunda. Lá no meu site também tem uma planilha que vai organizar isso pra você da forma mais simples possível, tá? Dá uma olhadinha lá. E aí sim a gente leva por meio dessa revisão aquele conteúdo tão importante para a memória de longo prazo. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Gostaram da live de hoje? Tá tudo certo? Quem estava por aqui conseguiu entender tudo 100%? Tudo bem?
podemos finalizar. Nossa, hoje passou muito rápido pra mim. Não sei se pra vocês também foi muito rápido, mas pra mim passou muito rápido. Muito obrigada, que bom que vocês gostaram. Segunda-feira a gente tá de volta. Eu esqueci de ver o nome o tema da outra live, mas eu posto pra vocês lá pelos stories, tá? Saindo daqui eu já posto qual vai ser o tema da próxima live, que vai voltar a ser segunda-feira, 7/7. E é isso. Que bom que vocês gostaram. Qualquer dúvida, estamos lá pelo direct. Perguntaram aqui, para um dia e revisa os assuntos da semana toda? Isso, exatamente. Preferência na segunda. Vou deixar no YouTube, Thiago. Beijo, Dani. Obrigada, gente. Que bom. Ai, legal, gente. Beijo, até segunda. Boa semana.